Salmos de número 111, as obras magníficas de Deus. As obras magníficas de Deus. Este salmo ele começa com um aleluia, ou louvar ao Senhor, que é o grito de louvor a Deus. Diz assim: de todo o coração renderei graças ao Senhor. Darei graças ao Senhor de todo o coração. Na reunião da congregação, todos juntos. Isso é a primeira estrofe aí desta canção. De todo o coração renderei graças ao Senhor na congregação dos justos, ou na assembleia dos justos. Ele inicia com uma dedicação, com uma promessa, prometendo dar graças ao Senhor, juntos. Quando ele fala junto, ele está dizendo que está em comunhão. Juntos porque está de companhia, de comunhão. Então ele não está dizendo só. Ele disse junto com os justos. São aqueles que também usam dar aleluia e dar graças a Deus. Então, junto com esses, ele faz esta promessa: de todo o coração renderei graças ao Senhor, em companhia de todos os justos na assembleia ou na congregação. Então, o justo aqui ele está classificando como tem seu mesmo costume, ou a sua mesma dedicação. Esse salmo fala das obras magníficas de Deus. Esse salmo fala do quanto Deus é grandioso, maravilhoso, sublime, e quanto as suas obras também. Porque as obras de Deus é sinônimo de Deus. É como você falar céu e falar Deus. Quando você fala em céu, todo entende que você está falando em Deus. E as obras de Deus é como se estivesse falando do próprio Deus. E o Salmo tem 9 versos falando sobre as obras de Deus. E o verso 2, esse salmodiador ou esses cantores estão dizendo que eles fazem uma promessa, dedicar e de louvar a Deus. O verso 1, agora o verso 2, ele diz: grandes são as obras do Senhor, grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que apreciam. Então as obras do Senhor só é grande para quem aprecia, não é para todos. As obras do Senhor, elas não são grandes para todos, são grandes para aqueles que apreciam. E quem aprecia a glória do Senhor, quem aprecia as obras do Senhor, reúne na congregação junto para dar aleluia, para dar glória a Deus. Então são esses que se reúnem para dar glória a Deus na congregação. São os justos. Sabe o que eles fazem? Eles apreciam as obras do Senhor, eles valorizam. Quando eles veem o mar, eles admiram, eles não adoram. Eles admiram a obra do Senhor. Quando eles veem o sol, eles não adoram o sol, mas ele admira, porque foi Deus quem fez. Então, quando ele vê os montes, ele admira. Quando ele vê os pássaros, que não plantam, que não trabalham, mas não passa fome, então ele admira. Porque ele
vê a obra de Deus, ele aprecia a obra de Deus. Continuando, verso 3: em suas obras a glória e majestade. Eu disse que os feitos manifestam majestade e esplendor. A minha versão diz glória. E a sua justiça dura para todo sempre. Ou seja, não é descartável, não é destrutível, não acaba. As obras do Senhor, elas são, como diz lá, esplêndido e não termina. É a glória e majestade. Permanece para sempre. Então eu quero liberar uma palavra para você que me ouve. A obra que Deus tem na sua vida, ela não termina, ela não acaba, ela não envelhece, ela permanece de pé, até quando você estiver fazendo, a obra continua. A obra não acaba, ela inicia com João, depois ela continua com José, depois ela continua com André, ela não acaba, a obra não acaba, é para sempre. A obra nunca vai ser, Deus nunca perde, nunca desiste e nunca fale o seu propósito, nunca termina, então permanece para sempre, para a glória do nome do Senhor. E as obras do Senhor, elas são verdadeiras. Elas não são apenas fantasias, elas têm veracidade, elas são verdadeiras, as obras do Senhor. Por isso que elas permanecem para sempre, para a glória do nome do Senhor. Então o que nós vemos até agora é as obras do Senhor, aqueles que admiram o justo, glorifica a Deus juntos, porque veja, contempla, entende e admira da obra do Senhor. E também considera que todos aqueles que têm prazer, considera como grande é a obra do Senhor. As obras do Senhor também são majestade, glória, justiça e não se acaba, permanece para sempre. O verso 4 diz: ele fez memorável as suas maravilhas. Deus sempre marcou. Deus é organizado. E Ele gosta de quem é organizado. As obras do Senhor são sempre marcadas. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Na minha versão diz que fez memorável. Ou seja, aconteceu um fato lá no Mar Vermelho. Precisa oferecer um altar, oferecer um culto, não pode esquecer. Saiu do Egito, o que é que vamos fazer? Vamos oferecer Páscoa, porque vamos registrar este acontecimento, esta obra do Senhor, porque ela é magnífica, ela não pode cair no esquecimento. É isso que o Senhor está dizendo. O que Deus faz, temos que estar relembrando. Então, domingo próximo, nós teremos aqui a ceia do Senhor, porque nós não podemos esquecer da obra que Deus fez em nossas vidas com a nossa salvação. E é isto que o Senhor quer. O Senhor quer que nós relembramos sempre das suas obras magníficas. Não esquecemos daquilo que Ele tem feito. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno, misericordioso é o Senhor, porque Ele é bom e Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Este Deus merece ser lembrado. Merece ser lembrado. Tudo que você se admira, você não esquece tão fácil. Tudo que você vê que é esplêndido, você não esquece tão fácil. Se você viajou para um país ou para algum lugar,
que você viu alguma coisa que foi para você uma grande novidade, e às vezes você fez fotos lá, para você não esquecer, às vezes até você reproduziu um quadro e guardou, porque você disse: que lugar tão lindo, eu não imaginaria que eu visse este lugar um dia. Então você marcou aquilo ali, ficou marcado, porque a obra do Senhor não pode ser esquecida, não pode ser esquecida. Toda a obra do Senhor é magnífica, ela não pode ser esquecida, e a sua justiça permanece para sempre. A verdade de Deus é verdade, não é meia verdade, é verdade, e é verdade hoje, amanhã, depois, e é sempre verdade. O que aconteceu há 7.000 anos atrás, hoje continua sendo verdade. Verdade. Então não acaba, é para sempre. A obra do Senhor é para sempre. E o que Ele faz também? Ele dá sustento aos que o temem. Dá sustento aos que o temem. O povo saiu do Egito, atravessou o mar, andou 3 dias, encontrou uma água, a água estava amarga, o Senhor providenciou, essa água ficou potável, ficou doce, começaram a andar, não tinham o que comer, o Senhor providenciou maná do céu para alimentar o povo. Deus não deixou o povo sem alimentação. Isto é obra que precisa ser lembrada, obras magníficas. Deus provê alimento para aqueles que temem o Senhor. Ele provê alimentos para aqueles que temem, dá sustento aos que temem. Ou como está no texto, deu alimento aos que temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Ele disse para Abraão: quanto a mim, está fechado a aliança contigo. Se tu permanecer, conforme combinado, estarei contigo, farei de você uma grande nação, abençoarei, e você terá o poder de abençoar. E se alguém te amaldiçoar, você pode amaldiçoar, porque eu estarei contigo e não esquecerei da minha aliança. Deus não deixa ninguém que Ele chama. Deus não abandona ninguém. Todos que saíram da presença de Deus, que não continuaram, foi por causa dele mesmo. Deus fechou uma aliança, está fechado. Não tem esse negócio: olha, fechei hoje, amanhã eu esqueci, eu não me lembro, eu tive pensando bem, não dá para prosseguir assim, não precisa, não. O que Deus faz está falado, o que Ele faz está feito, não tem meio termo. Ele não é como o homem, não. O que Ele falou está falado, está afirmado e ponto final. Verso 6, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Ele manifesta, mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos. Ele não ocultou, ele não temeu que alguém poderia dizer: eu vou ficar com inveja, eu vou guardar isso aqui. Não, ele mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, as suas obras magníficas, dando-lhe as terras das nações. Então Deus fez como Ele disse, prometeu a Abraão, veio vindo, passou por José, veio vindo, chamou Moisés, foi no Egito, tirou o povo do Egito. Moisés ficou velho, chegou o tempo de Moisés morreu. Ele pega Josué, coloca Josué na parada e diz: Josué, estou contigo, farei contigo o mesmo que fiz com Moisés, aonde você colocar a planta dos seus pés, e eu estarei junto, eu te darei. Então eu estarei junto contigo, esteja caminhando, não olha para a direita, nem olha para a esquerda, medite na lei do Senhor todo o tempo,
procura cumprir, e eu vou realizar aquilo que eu prometi, as terras que manda leite e mel. E aí fez como Josué entra, parece de frente de Josué o rio Jordão, o Senhor dá todas as instruções, as diretrizes a Josué entra pelo Jordão, o Jordão se abre, eles atravessam do outro lado, o Senhor diz para não esquecer, faz um memorial no Jordão, fizeram um memorial aí, continua a caminhada, chega aos muros de Jericó, o Senhor diz, fica firme, porque eu vou dar Jericó para você, e os muros caíram, e o Senhor concluiu o que Ele prometeu, porque Ele não muda, Ele não falha, Ele é poderoso, Ele é Deus fiel e cumpre com o que Ele fala, aleluia. 7, as obras de suas mãos são verdadeiras e justas. As obras das suas mãos são verdadeiras e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Nesta versão que eu estou usando, as obras do Senhor são verdade, justiça, fiéis, todos os seus preceitos. Eu acho que a versão que eu estou usando é a que você tem aí, que é a atualizada. Vê se você tem a. As obras das suas mãos são verdade, justiça, fiéis são todos os seus preceitos. Isso aí. As obras das suas mãos são verdade, são justiça. São verdade e são justiça. O que aconteceu? Aconteceu lá uma maravilha. Mas não é um truque, não, é verdade. Glória a Deus. É verdade. É justiça. É verdade. Fiéis todos os seus preceitos. Fiéis todos os seus preceitos. O propósito de Deus ninguém derruba. O propósito de Deus ninguém interrompe. Deus coloca o homem e a mulher lá no jardim do Éden. Vem Satanás através da serpente, engana Eva, Eva cai, chama Adão, Adão também cai. O Senhor chega no jardim, procura eles, e eles estão se escondendo de Deus. Aí Deus coloca as penalidades sobre eles. E são 4 penalidades. Vamos lembrar quais são? O Senhor começa lá em Gênesis 3, verso 14, dando a primeira penalidade para a serpente. A primeira foi para a serpente. Gênesis 3, 14. A primeira foi para a serpente. O Senhor disse para a serpente, você vai rastejar sobre a terra, vai viver do pó da terra. Então o Senhor disse à serpente, portanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos. A pena foi para a serpente, primeiro de tudo. Segundo lugar, a pena foi para Satanás, verso 15. A pena foi para Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a tua descendência. Descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, você vai ferir o calcanhar, mas ela vai macetar a sua cabeça. Então, a primeira foi para a serpente, segundo foi para Satanás. O versículo 15 foi para Satanás. Deus colocou já 2 penas para aqueles que se envolveram pensando em travar o preceito dele, travar o plano dele. E aí a terceira, no próximo versículo, capítulo 16, foi para a mulher. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, ou seja, do seu parto, em dor darás luz, filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Terceiro,
primeiro para serpente, segundo para Satanás, terceiro para a mulher. Mas o projeto de Deus continua. E por último, Adão. 17 para Adão: você vai viver do suor do seu rosto. E ao homem disse, portanto, desde ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da sua vida. Então são 4 penalidades. Os 4 personagens culpados recebeu as 4 penalidades. Então, isso é quando eu estou falando que a obra de Deus, ela é magnífica, que Ele é justo, Ele é verdadeiro e Ele é justo. Aos olhos de Deus não passa nada, e nem da mente de Deus não passa nada. Deus trata tudo com justiça. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Salmo 111, verso 7. As obras do Senhor, as obras das suas mãos, verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Ninguém impede o ensinamento, o propósito de Deus, a doutrina de Deus. Ninguém impede, ela continua. Verso 8. Estáveis são eles para todo sempre, os seus preceitos. Instituído em fidelidade e retidão. Estáveis são eles para todo sempre, instituído em fidelidade e retidão. O preceito é como se fosse o manual, é a palavra, como se fosse um regimento, como se fosse uma doutrina. Então são firmados, estão para todo sempre. Ninguém muda, o homem muda, a cultura muda, o governo muda, e tantas coisas mudam, acho que tudo muda, mas o preceito do Senhor continua firmados para sempre. São feito verdade e retidão. Verdade e retidão. Por isso que Malaquias capítulo 4, versículo 6, diz, o Senhor não muda. O Senhor não muda. Por isso, o Senhor não muda. Malaquias 4, 6. O Senhor não muda. Por isso vós, ó filho de Judá, não sois consumido, porque o Senhor não muda. Engraçado. Então é 3. Que é Malaquias 3, 6? Não. A minha Bíblia é Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Não sois consumido. Deve ser, é Malaquias 16? Isso. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vos, ó filho de Jacó, não sois consumido. Deixa eu ver se o meu óculos já desembaçou, que está embaçado ainda. Aí fica mais difícil do que sem óculos. Então o Senhor não muda, os seus preceitos não mudam, seu desejo não muda, o seu propósito não muda, e não adianta. Quando Deus fala, fala. Os filhos de Jacó não sois consumidos, porque ele é Deus. Ele não muda. Se ele disser que vai fazer, ele vai fazer. Se ele disser que ele não vai fazer, ele vai fazer. Se ele mudasse, ele não deixaria de ser longânimo. Aí, quando precisaria de um perdão, não alcançaria. Se ele mudasse, ele deixaria de perdoar. Então aí os filhos de Jacó já não existiriam mais. Então ele não muda, por esta razão
que a gente existe, porque Deus não muda. Você imagina se Deus fosse como nós, que muda, é só alguém falar mais bonito no ouvido da gente, a gente já começa a vir para cá. Aí o outro começa a falar, a gente já começa a vir para cá. Aí o outro mostra um outro negócio que ele descobriu na internet, a gente começa a pensar, parece que é verdade, parece que é isso mesmo. A gente é desse jeito, né? Deveria ser. Deveria ser, porque isto pode provocar contradizer os nossos princípios. E os nossos princípios, eles não podem mudar. Não pode mudar. Número 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará. Se ele prometeu, está prometido. Então anima o teu coração aí nesta noite, anima o teu coração, porque se ele diz que vai fazer, ainda que for impossível, se ele diz que vai fazer, fica em paz. Porque ele não muda, ele não mente, ele não é filho de homem, ele não muda. Ele é o Senhor verdadeiro, para a glória do nome do Senhor. Ou tenho falado, não o cumprirá? Então fica em paz, não se preocupa. Se Deus prometeu, Deus vai fazer. Deuteronômio 32, 14. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Justo e reto. Eis a rocha suas obras são perfeitas. Suas obras são perfeitas. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e é reto para a glória do nome do Senhor. Deuteronômio 32, 4. Verso 9 de Salmo 111. Enviou o seu povo à redenção. A redenção. Estabeleceu para sempre a aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Enviou o seu povo à redenção. Enviou o seu povo ao resgate, à redenção. Ordenou para sempre o seu pacto. Santo e tremendo é o seu nome. As obras do Senhor são magníficas. São magníficas. São magníficas. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança é para sempre, desde sempre, a aliança do Senhor é verdadeira e é fiel, ela não quebrará. Santo e tremendo é o seu nome. É por isso que Gálatas capítulo 3, versículo 6, Gálatas 3, versículo 6. Gálatas 3, versículo 6. Assim como Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado com justiça. Verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Tem alguém da fé aqui nesta noite? Esta é a aliança inquebrável do Senhor. Esta é a aliança inquebrável. Olha que tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Quantas coisas aconteceu no Antigo Testamento. De admirar a obra de Deus que Deus fizera. Passou-se, foi a promessa da redenção. Chegou em Jesus Cristo. E nós estamos aqui hoje dando glória, aleluia, para todos sempre. Então a sua aliança é inquebrável. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Versículo de número 8. Versículo de número 8.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Ou seja, isso não é de hoje, isso é de muito tempo, este Evangelho, só que não é quebrável, é inviolável, inquebrável, esta aliança conosco para todos. Ele fez aliança com Abraão, e todos que chegarem em Abraão, na fé de Abraão, através de Cristo, está fazendo parte desta aliança. Ora, a Escritura provendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que são os americanenses aqui, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todo o povo de Americana. Glória a Deus. As obras do Senhor são magníficas. As obras do Senhor são magníficas. São magníficas. Lá em Abraão, o Senhor já pensava em você. Lá em Abraão, o Senhor já sabia que nós estaríamos aqui. Lá em Abraão, o Senhor já sabia que esta mensagem seria ministrada hoje. Lá em Abraão, esse Deus digno de admiração, esse Deus digno de glória, de aleluia, já sabia por que você está preocupado na noite desse dia. Desde Abraão, o Senhor sabia. Aleluia, glória a Deus. Digno de admiração, porque essas obras do Senhor são magníficas. Em ti serão abençoados todas as nações, todo o povo. Verso 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Alguma fé por aqui? Alguém da fé por aqui? Alguém da fé por aqui? Tu és abençoado para a glória do Senhor. As promessas sobre a tua vida também não cai por terra. A aliança que Deus tem feito também não abandonará, não parar, não violará. Ela permanecerá para todo sempre. Verso 13, Cristo nos resgatou, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É obra magnífica de Deus. Não, você não vai ser maldito, não. Eu vou ser maldito no seu lugar. Não é você que vai para a cruz, sou eu quem vou para a cruz para o seu lugar. Não é você que vai pagar o preço, sou eu que vou pagar o preço do seu pecado e vou te resgatar para a graça. Glória a Deus. Isto é graça. Bendito é o nome do Senhor. Maravilhoso é o Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, verso 14, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Bendito é o Senhor. Para que os gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Então a fé, que no Antigo Testamento não tem muito essa palavra, fé, você não vai encontrar fé no Antigo Testamento. Somente em Abacuque, né? Uma vez. Mas a confiança você não vai encontrar a palavra fé, mas a fé você vai encontrar todo o tempo. Sempre a fé você vai encontrar todo o tempo. Todo o tempo. Então tudo já estava marcado. O projeto de Deus, a aliança de Deus, a obra de Deus, isso já vem de longe. Então, através de Cristo,
recebemos aí a promessa do Espírito. Quantos têm o Espírito aqui? Bendito é o nome do Senhor Jesus. E o verso 10, eu disse que era 9, mas tem o 10 também. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Quantos têm louvor ainda aqui? Continua louvando, porque o louvor do Senhor não se acaba. O louvor do Senhor não se acaba. Louvor para o Senhor é para sempre, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quantos entenderam? As obras magníficas do Senhor é digna de ser admirável, adorada, glorificada, porque Ele é justo, Ele é fiel, é verdadeiro, Ele é reto, Ele não muda, Ele é o Deus para todos sempre, e as suas obras, as suas promessas e a sua aliança permanece para todos sempre. E eu termino num versículo que está em Salmos 139, na versão NVI, meu filho. Versão NVI agora. Salmos 139, verso 14. Salmos 139, verso 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Aleluia. Quem tem convicção disso? Tenha convicção disto. Quem te fez foi Ele. E fez de um modo especial e admirável. A obra magnífica de Deus é a vida. É o ser humano. Quando uma criança nasce, é uma obra magnífica do Senhor. É uma obra magnífica do Senhor. O nascimento de uma criança. De um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Com convicção. Continue admirando das obras de Deus. Continue admirando das obras de Deus. As obras de Deus sobressaem todo o entendimento humano, de toda a perspectiva humana, de toda a filosofia humana. A obra de Deus sobressai, sobressai, sobressai. Quando tudo, o mundo, a ciência, tudo diz, não tem mais jeito, aí a obra magnífica do Senhor chega e diz, tem jeito. Foi contra todas as ideias. Isto é magnífico. Digo isso com convicção. Aleluia. Quando tudo diz que não dá mais, o Senhor se manifesta e diz, dá sim. Ninguém vê um fio, uma ponta do nó. Ninguém encontra. Passa por perícia, para lá, para cá. Ninguém desata esse enigma. Não tem como. Não existe. Já passou por todos os técnicos, não tem como. A ciência já olhou, não tem. Aí o Senhor disse, isto é obra minha. E a obra minha é magnífica. Por isso que o homem não entende. Por isso que a ciência, a arqueologia fica fuçando, procurando, prescrutando, entrando, caçando, e sempre há uma indagação. Aqui não compreendemos ainda. Aconteceu há 4.000 anos, 5.000 anos atrás, 6.000 anos,
e eles ficam tentando, e não consegue. Não consegue. Como que um homem, um ser humano, escreveu um livro, escreveu um texto, escreveu páginas do livro sagrado. Depois de mais 1.500 anos, outro chega lá e escreve o assunto comparando. Nem sabe, mas 1.000 anos? Não tem, é obra magnífica. A Bíblia é obra magnífica, não se explica. Não se explica. Quando tudo iniciou, Moisés nasceu depois de... Aí Moisés chega lá e escreve 5 livros. Contando história. Esse negócio de Adão e Eva aí, quando isso aconteceu, Moisés... Não existia, nasceu muitos anos. E ele vai lá e escreve tudo. Isso é obra magnífica de Deus.